Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live para responder as perguntas que chegaram já pelo YouTube e também que chegaram pelo Facebook, ok? E também você pode mandar a sua pergunta também para nós. Agora, vamos receber, na medida do possível, vamos responder as perguntas. Convido a você para rezar, pedir a Deus sua graça, sua bênção, a luz do Espírito Santo, para que eu possa responder essas perguntas aqui da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, todas essas perguntas, e possamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nos ajude, Senhora, com a sua intercessão materna nesta noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui já com as perguntas na mão, que chegaram pelo YouTube e chegaram pelo Facebook. Começando pelo YouTube. A primeira pergunta é da Neuma Costanza. Professor, qual o app, o aplicativo que você usa para rezar o terço? Ô Nilma, na verdade eu não uso o aplicativo, eu rezo o terço com o terço mesmo, né? As 50 pedrinhas lá, 50 bolinhas da Ave Maria. Agora eu sei que tem um aplicativo, eu já ouvi, gostei, no iLiturgia, ou melhor, desculpa, Pocket Terço. No Pocket Terço, eu já ouvi ali um texto rezado ali, gostei, até já usei uma vez ou outra, mas normalmente eu rezo o terço, né? Eu gosto de rezar meu terço caminhando, e aí eu rezo com exatamente o terço mesmo. Venceslau, por acaso a igreja rejeitaria o Pentateuco? De jeito nenhum, o Pentateuco faz parte da nossa Bíblia. Agora, o que a igreja faz é interpretar o Pentateuco de acordo com o magistério da igreja. O Venceslau ainda pergunta o seguinte: não aceitaria os livros escritos pelo próprio Deus? Claro que aceita. Agora, veja bem, a igreja não interpreta ao pé da letra o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, por exemplo. A igreja não acredita que Deus fez o mundo em 6 dias. Não. A igreja acredita que Deus fez o mundo pela evolução. 13,7 bilhões de anos atrás, ou mais. Os físicos já estão achando que é mais agora do que 13,7 bilhões. Onde tudo começou lá no Big Bang. E foi o padre da igreja, o padre George Lamette, que descobriu. Então a igreja não tem dúvida que tudo veio da evolução, mas uma evolução que Deus quis, que Deus colocou na matéria as leis para a matéria evoluir e colocou as condições de energia, de força para a matéria evoluir. Não há nada contra o Pentateuco, contra o Gênesis. Ok? É importante a gente entender isso, né? Eu escrevi um livro, recomendo você que prefere essa pergunta ler, né? Um livro Fé Ciência e Fé em Harmonia. Aqui eu explico muitas coisas da Bíblia, como se entender hoje com relação à criação, né? Especialmente ali o livro do Gênesis, né? Como entender o livro do Gênesis com o que a igreja explica hoje. Ciência e Fé em Harmonia. Beth Reginato. Professor, é pecado eu ter ficado revoltada com os bispos carregando Pachamama em um andor no lugar de Maria Santíssima no sínodo? Fiquei furiosa. Ô Beth, eu também não gostei, mas eu não fico com raiva não, a gente não pode ficar com raiva, né? Porque, sabe o que acontece? Os bispos e até o próprio Papa considerou que aquela Pachamama lá, aquela imagem, é um símbolo.
na verdade, é mais do que um símbolo, né? Se você olhar aí, por exemplo, na Wikipédia, no YouTube, diz que é uma deusa dos índios dos Andes. Então, é uma deusa para eles. Então, é a imagem de um ídolo. Então, eu tenho impressão que, não sei se é que de repente não sabiam disso. Agora, eu também não gostei, mas não fico com raiva, não. A gente não deve ficar com raiva de ninguém, sabe? São bispos, é o próprio Papa que está aí, então não fique com raiva, não. O Espírito Santo vai cuidar de tudo isso aí. Terezinha Santos, gostaria de entender melhor sobre quantos dias depois Jesus ressuscitou. Diz que ele ressuscitou 3 dias depois de sua morte, mas se ele morreu na sexta-feira, ressuscitou na madrugada do sábado para o domingo, isso não daria apenas 1 dia e meio depois? Terezinha, acontece que o judeu, quando um acontecimento acontecia num dia, não importa para o judeu se acontecia de manhã, de tarde ou de noite, ele considerava já um dia. Então, como Cristo morreu na sexta, ficou no túmulo no sábado e ressuscitou já no domingo, então eles consideram, era o jeito deles contar os dias, considerava 3 dias, ok? Não necessariamente cada dia com 24 horas, é só isso, ok? Gerlane Bezerra Trajano, dizem que a família Trajano é amaldiçoada, porque o imperador Trajano foi um homem muito ruim. Isto pode ser verdade? Gerlane, de fato, o imperador Trajano, que foi imperador lá por volta do ano 100, foi aquele que, não é, exilou São João na ilha de Patmos, não é? E também no reinado dele, o grande, né, Santo Inácio de Antioquia, foi jogado aos leões no Coliseu de Nero. Então, realmente, Trajano era uma pessoa cruel, mas não tem nada a ver com a família Trajano, esquece isso, né? Não passa pecado de pai para filho, pode ficar sossegado, muito menos o Trajano de lá, que não tem nada a ver com os Trajanos de hoje aí, não tem nada a ver. Depois aqui o Felipe Cardoso pergunta, eu gostaria de saber se fazer download de filmes e livros é considerado pecado mortal. Felipe, eu não vou dizer para você que é pecado mortal, porque se tornou uma coisa hoje tão banal, tão normal, embora não seja moral. Então, eu penso o seguinte, é melhor não fazer, entendeu? É melhor não fazer porque as pessoas têm direitos autorais. Uma das razões pelas quais eu vejo que muitas livrarias hoje quebraram, as maiores livrarias do Brasil, Saraiva e Cultura, quebraram, por causa de muito download de livros que essas editoras... Agora, veja, uma editora, ela tem um custo alto para publicar um livro, tem um custo de impressão, tem direitos autorais do autor, 10% do valor do livro, tem os empregados da editora. Agora a pessoa vai lá e copia um livro sem pagar nada, é algo imoral. E não é só livro, é um filme, quem produziu o filme gastou muito, é um CD de música, o cara gastou muito para gravar um CD. Então, nós cristãos, é melhor a gente não fazer essas coisas, ok? Depois, a Amanda pergunta o seguinte, não consegui ficar na missa realizada por um viúvo e nem comungar, é pecado gravemente? Desculpe, professor, mas só um sacerdote consagrado para celebrar a Santa Missa e nos dias da Eucaristia. Não consigo adentrar no meu coração a fé, tais modernidades. Amanda, claro, a missa só pode ser celebrada por um padre ordenado. Se esse viúvo for ordenado padre, tudo bem. Mas se ele não foi ordenado padre, ele não pode celebrar a missa. A consagração que ele faz não vale. Se realmente é um viúvo não consagrado, você fez bem em não comungar. Agora, se ele é um viúvo consagrado, o viúvo pode ser ordenado padre. Pode, porque o viúvo volta ao estado de solteiro, ok? Então, fica bem claro isso, né? A missa só é válida se for celebrada por um sacerdote ordenado. Diferente de uma celebração da palavra, que pode ser feita pelo ministro extraordinário da Eucaristia, pode ser feita até por um leigo, que se o sacerdote, o pároco, autorizar. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, eu faço jejum 2 vezes por mês. Eu só faço uma refeição, almoço, e janto depois da meia-noite. Mas algumas vezes eu não consigo, sinto muita fome e como alguma coisa e quebro o meu jejum e fico muito mal por não ter conseguido. O que eu faço para conseguir? Bom, primeira coisa, o que você fez de jejum valeu. Valeu.
o tanto de tempo que você passou aí com fome, valeu. Mesmo que você tenha quebrado o jejum que você quis fazer, você não perdeu todo o mérito diante de Deus. Entende? Vai lutando, vai continuando. Diminua um pouco o tempo de jejum e depois você vai aumentando aos poucos. Ao invés de você comer alguma coisa à meia-noite, como você colocou, passa a comer às 10 horas, por exemplo, da noite. Depois você empurra para as 10h30, depois para as 11, até você conseguir chegar na meia-noite. O que a gente não consegue fazer depressa, a gente não tem que desistir. A gente tem que começar a fazer devagar. Deus conhece a nossa fraqueza. Lenita Ralph, e o que acontece no purgatório? Qual é a purificação? Lenita, eu tenho um livro sobre o purgatório que explica isso. Inclusive eu coloco ali uma coisa muito interessante. Eu coloco ali, nesse livro, o chamado Tratado do Purgatório, que foi escrito por Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510. Santa Catarina de Gênova, ela diz que viveu o purgatório na Terra durante 2 anos. E ela diz que o que acontece no purgatório é o seguinte: a dor que a alma tem, esse fogo que queima, não é um fogo como o fogo da Terra. O fogo da Terra só queima papel, madeira, plástico. Não, o fogo não queima espírito. A alma é espiritual, puramente espiritual. Então o fogo que fala do purgatório é uma purificação, é uma catarse espiritual. É a alma. E o que ela explica? Ela explica o seguinte: a alma do purgatório não pode fazer mais nada por ela mesma. Por quê? Porque ela morreu não perfeitamente santificada. Então ela não pode ir ainda para os braços de Deus. Ok? Então ela vai se purificar. Quem é que ajuda ela a se purificar? É a igreja do céu e a igreja da terra, que reza por ela. As missas, as indulgências, né? Eu até escrevi um livro sobre as indulgências, como é que você consegue indulgência para as almas do purgatório. Muito bem. Então Santa Catarina de Gênova explica o seguinte, que a alma ali, ela vai se purificando aos poucos. A imagem que ela faz é o seguinte: uma bola negra, escura, preta, e que vai clareando, 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 até que essa bola fica da cor da luz. Ou seja, atingiu a santidade perfeita. Aí vai para Deus. É o chamado sufrágio total. Né? Aqui ensina que quando a gente consegue uma indulgência plenária para uma alma, então a alma chega a essa santidade perfeita. Agora eu quero ler uma coisa muito bonita. Num livro chamado Breviário da Confiança, tem uma página maravilhosa sobre o purgatório, que é de São Francisco de Sales, o Breviário da Confiança. São Francisco de Sales, doutor da igreja, esse livro aqui é maravilhoso, o Breviário da Confiança. Quem escreveu foi o Monsenhor Ascânio Brandão. Ele faz uma reflexão para cada dia do ano. Quando chega no mês de novembro, ele faz só reflexão sobre a morte, o purgatório, o céu, etc. E aqui, no dia 2 de novembro, ele coloca uma página escrita por São Francisco de Sales, doutor da igreja, falando sobre o purgatório. Eu quero ler para vocês rapidamente o que esse santo doutor fala. Uma coisa muito bonita. Veja aí. Ele diz assim: primeiro, as almas no purgatório vivem uma contínua união com Deus. Olha que bonito. A alma vive uma união com Deus. Embora ela esteja se purificando, essa purificação é dolorosa. E qual é a dor da alma do purgatório? Fala Santa Catarina de Gênova. A alma quer ir para Deus. Ela anseia Deus. Quando a alma se separa do corpo, ela tem sede de Deus. Que sede é essa? Sede de amor. Eu comparo aqui na Terra, por exemplo, com um rapaz apaixonado por uma moça, mas que não pode viver com ela. Entende? Então, essa dor do amor, né? Lá no Cântico dos Cânticos, né? Aquele livro bonito lá do Antigo Testamento, a pastora fala para o jardineiro: se você vir aí o meu amor, diga para ele vir logo, porque eu estou doente de amor. O que é essa doença do amor? É o amor que tem louco por uma pessoa, mas não pode viver com a pessoa. No caso da alma, por causa da impureza dela ainda. Então, essa é a dor que queima a alma.
Então, as almas ali vivem numa contínua união com Deus. Segundo, estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. Então, veja, não é Deus que prende a alma no purgatório, ela que quer se purificar. Porque ela não tem coragem de ir para Deus ainda. Depois, terceiro, ele fala assim, purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Então, é livremente. Quarto, querem permanecer da forma que agradar a Deus e por todo o tempo da vontade dele. Então, a alma quer fazer plenamente a vontade de Deus e não tem impaciência. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Então, no purgatório, a alma não pode mais fazer coisa errada. 6. Amam mais a Deus do que a si próprias, como um amor simples, puro e desinteressado. Bonito, né? São consoladas pelos anjos. 7. Olha que legal. São consoladas pelos anjos. 8. Estão certas da sua salvação, com uma esperança inigualável. Eu tenho certeza que dali ela vai para o céu. 9. As suas amarguras são diminuídas por uma paz profunda. Então as almas têm paz. Elas sofrem, mas sofrem com paz. 10. Se é grande a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração grande ternura. A caridade que é mais forte do que a morte, mais poderosa que o inferno. Então a caridade, o amor. 11. O purgatório é um estado, é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Olha que bonito. Recomendo a você ler no dia 2 de novembro, nesse livro, O Breviário da Confiança. Esse livro, meus irmãos, eu dou para toda pessoa que perde um parente, que sofre a dor, que tem um coração despedaçado pela morte de um parente, né? Esse livro aqui é fantástico. Eu fiz uma palestra sábado, na Canção Nova, onde eu falei desse livro, né? Recomendo com todo gosto esse livro. Muito bem, aqui a pergunta da Maria Inês Duarte. Como aconselhar um filho que faz festa de Halloween? Ô Maria, tem muita coisa na internet hoje, de padres, inclusive exorcistas, dizendo que não se deve fazer isso. Eu acho que você devia pegar umas matérias dessas, no meu próprio site você vai encontrar, né? cleofas.com.br, você vai encontrar matéria, né, explicando o que é o Halloween, o perigo do Halloween. É uma festa das bruxas, é uma festa do diabo, dizem os exorcistas. Então explica isso para o teu filho. Não ponha essas roupas, não ponha nada disso aí. Maicon Aguiar, professor, vem de uma família protestante. Minha esposa é católica e quero seguir na fé católica. Beleza. Como faço para realizar o batismo, a crisma, a primeira comunhão, o catecismo? Ô Maicon, conversa com teu pároco. Você já é adulto, então tem catequese para adulto, tem preparação para a primeira comunhão para adulto, tem preparação de crisma, conversa com seu pároco. O catecismo você já pode ir lendo o catecismo, entendeu? E vai tirando as suas dúvidas, tá? E como faço para lidar com minha mãe, já que se eu seguir a fé católica seria uma ofensa para ela? Ó, Maico, eu vou contar uma história para você. Uma santa da igreja, Santa Edith Stein, era judia. E judia, mas na verdade era quase que ateia, não acreditava ainda. Um dia ela passou uma noite inteira lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, escrita por Santa Teresa mesmo. Meu amigo, quando acabou de ler o livro, ela disse: eu quero ser batizada, eu quero ser católica. Só que a mãe ficou furiosa, porque ela foi batizada. A mãe ficou furiosa porque a mãe era judia. Mas ela falou: minha mãe, eu já sou maior de idade. Eu creio que a verdadeira fé está na Igreja Católica. Peço que a senhora me entenda, respeite, e olha, se tornou Santa Edith Stein. Se tornou carmelita, chegou a morrer, né, no campo de concentração nazista de Auschwitz. Então eu penso que você tem que explicar para sua mãe. Se ela não entender, paciência, porque, olha, diz lá São Pedro, né, é mais importante agradar a Deus do que aos homens. Paciência, mesmo que seja a mãe,
é mais importante agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Vitor Teles, professor, o que o senhor pensa sobre os arautos do Evangelho? Ô Vitor, eu respeito os arautos. Respeito por quê? Porque eles estão aprovados pela igreja. Eles eram daqueles ramos ultra-tradicionalistas que acompanharam o Dom Lefebvre, que no Concílio Vaticano II romperam com a igreja. Eles eram parte da chamada TFP, né, que não estava em comunhão com a igreja. Eles voltaram para a igreja, aceitaram o Concílio Vaticano II, aceitaram o catecismo e foram aprovados, reconhecidos pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Bento, não me lembro agora. Então nós temos que respeitar. Bom, se há alguma coisa errada ali, a igreja está verificando. Eles trouxeram aquele tradicionalismo da Idade Média, nas roupas, nas maneiras de conduzir. Então, a igreja nomeou, né, o cardeal Dom Damasceno para fazer uma verificação ali. Eu penso que a gente tem que esperar. Mas, como é uma instituição que está aprovada pela igreja, nós temos que respeitar. Até que, não sei, a igreja diga qual é o comportamento que a gente tem com relação a ele. Eu, pessoalmente, não sou muito afeito ao tipo de espiritualidade deles. Eu prefiro um outro tipo de espiritualidade, mais do tipo da renovação carismática, por exemplo. Né? Mas tem gente que gosta, tem gente que aceita. Vitor Teles, professor, o que o senhor pensa? Não, aí já falei a resposta dele. Marlene, agora já vamos para as perguntas do Facebook. Marlene Zanelato, Deus nos conhece, sabe sobre nossos pensamentos. Mesmo assim, temos que pedir aquilo que desejamos. Temos que pedir, Marlene. Jesus coloquei, pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Jesus manda insistir. Por quê? Santo Agostinho explica. Quando você pede, insiste, primeiro, você está dizendo para Deus que você confia nele. Você acredita que ele tem a graça para te dar. Você acredita que ele é todo poderoso. Então você pede. E Santo Agostinho fala, é para aumentar o desejo daquilo que você pede para Deus. Então Deus manda pedir. Peça, peça de novo, peça sempre, peça, né, sem desistir. A boa oração tem que ter 3 características. Primeiro, a boa oração tem que ser humilde, confiante e persistente, perseverante. Edgar Leandro da Silva, hoje gostaria de saber qual a sua posição referente ao Sínodo da Amazônia. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre tal e também sobre o relatório dos bispos. O senhor chegou a ler? Bom, sobre o Sínodo, eu já falei aqui. Eu realmente concordo que houve muitos erros no documento de trabalho, no Instrumentum Laboris. Concordo com, né, Dom Ascona, que escreveu várias matérias, concordo com os cardeais Brand Miller, o outro cardeal Gerhard Miller, homens de peso, né? Porque o cardeal Gerhard Miller foi prefeito da Sagrada Congregação da Fé com o Papa Bento XVI. Eu concordo com todos aqueles erros que eles apontaram no Instrumentum Laboris. No documento final que os bispos entregaram para o Papa, que foi votado, mas que, veja bem, não foi por unanimidade. Muitos pontos ali, houve muitos votos contra. Então não foi um documento de unanimidade. Bom, eu não gostei de 3 coisas. Não gostei da proposta de ordenar homens casados na Amazônia, sobretudo índios. Eu tenho receio disso. Qual é a formação que esse índio tem? O que pode acontecer? Segundo, no tal rito amazônico. Não existe na igreja rito amazônico. O que existe na igreja é um rito da liturgia. O rito é o missal, é uma coisa só. Então não entendi esse rito amazônico. E terceiro, também a questão de diaconisa. Porque o Papa já estudou recentemente a questão de diaconisa e falou que a igreja não vai ordenar a mulher a diaconisa. Então eu não entendi como é que o documento apresentou essas 3 coisas. Agora eu gostei de uma coisa que eu li hoje na internet. Não sei se é verdade, me parece que é. Que o Papa Francisco pediu para o cardeal Sara, que é o cardeal que cuida da liturgia, né, da Sagrada Congregação, dos sacramentos, do rito litúrgico, pediu para o cardeal Sara, que é muito bom, para analisar o tal rito amazônico. Pronto, se for verdade, eu tenho certeza que o cardeal Sara vai tirar tudo que está errado dali, porque ele é um homem extremamente sério,
firme na doutrina. Eu dou graças a Deus pelo Papa Francisco ter encaminhado para o cardeal Sara estudar essa questão do rito da Amazônia, se é verdade. Eu vi isso na internet hoje. Bom, aqui pergunta Silvano Rodrigues. Não, antes do Lúcio Júnior. Prezado professor, sou um apreciador dos seus livros pela capacidade do senhor de sintetizar os temas e torná-los acessíveis aos leigos. Escreva, por favor, um livro Santíssima Trindade, o que a Igreja ensina, juntando os ensinamentos dos grandes doutores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, bem como o magistério da Igreja. Seria de enorme valia para nós. Ô Lúcio, eu escrevi 2 livros que eu falo bastante da Santíssima Trindade. Um é esse livreto aqui, Quem é Deus? Ora, Deus é a Santíssima Trindade. Por que eu escrevi esse livreto aqui? Faz parte de uma coleção de mais de 20 livrinhos, que eu chamei de coleção Formação Católica. Por que eu escrevi esse Quem é Deus? Porque houve uma pesquisa na internet, no mundo inteiro, onde perguntaram para as pessoas qual é a pergunta que mais você gostaria de ter a resposta. A pergunta que ganhou foi essa: quem é Deus? Então eu falei, então aqui eu explico a Santíssima Trindade. Agora, eu escrevi um livro também, um pouco mais desdobrado, que são os dogmas da fé católica. E o primeiro dogma da fé católica é o dogma da Santíssima Trindade. Então ali também, nesse livro, os dogmas, são todos os dogmas da fé católica. Nesse livro também, eu coloco aqui o primeiro capítulo sobre a Santíssima Trindade. Então, eu penso que com isso aí, mais ou menos já supre. Agora, se você quer ler uma obra mais pesada sobre a Santíssima Trindade, tem uma obra de Santo Agostinho, né? A Trindade, que é da coleção da editora Paulus, sobre a patrística. Então, a coleção patrística é um livro que tem assim, capa verde da Paulo, tem um que é sobre a Trindade. Ok? Então, ali você pode aprofundar muito o que Santo Agostinho coloca. Certo? Muito bem. Silvano Rodrigues queria fazer 3 perguntas de uma vez. O esporte de luta UFC e boxe, é pecado praticá-los? Ô Silvano, eu vou ser sincero para você, eu nunca vi um pronunciamento da igreja dizendo que é pecado. Então, também não posso dizer. Agora, eu considero uma coisa, vou dizer, estúpida. Não tem outra palavra para usar. Um homem batendo em outro homem para ficar famoso, para ganhar dinheiro. Para mim, isso é tudo contra a castidade, a caridade. Isso é contra a lei de Deus. Nós proibimos briga de galo. Proibimos briga de passarinho. No meu tempo tinha briga de canário. O pessoal ia para a praça, cada um com seu canário da terra, colocava numa gaiola, 2 canários brigavam até um ganhar do outro. Está proibido. Briga de galo, briga de passarinho. E agora nós vamos deixar briga de homem? Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Nem luta livre, nem boxe, nem... Sabe? Para mim, no meu fórum íntimo, é pecado. Eu coloco assim... Não posso deixar de expressar o que realmente eu sinto. Outra pergunta. Eu queria saber também para quem Jesus está falando na passagem Lucas 13, de 6 a 9. Nessa passagem de Lucas 13, 6 a 9, é aquela passagem da figueira, onde o agricultor chegou numa figueira e ela não dava figo, chamou o agricultor e disse ao vinhateiro: olha, corte essa figueira porque ela não dá figo, já faz 3 anos que eu venho aqui e ela não dá figo. Pode cortar porque ela está sugando a terra tua. Aí o agricultor, o empregado, disse: ô senhor, me dá 1 ano a mais, eu vou cavar aqui em torno dela, vou colocar adubo, quem sabe se ela dá fruto. Se ela não der, aí a gente corta. Ora, o que está mostrando aí? Deus que é a nossa conversão, Deus que é a nossa mudança de vida. E Deus é paciente, Ele espera, mas tem limite. Veja que o Senhor está falando: faz 3 anos que eu venho aqui e ela não dá fruta. Ou seja, paciência. Esperou 1 ano, esperou 2 anos, esperou 3 anos, não dá mais, corta. Aí o empregado pediu mais 1 ano, ele deu mais 1 ano, mas se agora, nessa última chance, não der, vai cortar.
Então, São Paulo fala assim: não deixe passar a graça de Deus em vão. Deus dá uma chance para a gente se converter, dá duas, dá três, dá uma quarta, a pessoa não se converte, a pessoa pode estar buscando a própria perdição. É nesse sentido que eu entendo para todos nós, certo? Qual é a chance que Deus dá para a gente se converter? Olha, às vezes cai um livro bom na mão da gente. Eu acabei de citar aqui Edith Stein, que era uma pessoa ateu, ateia, passou uma noite lendo o livro de A Vida de Santa Teresa e se converteu. Olha a chance que Deus deu. Santo Inácio de Loyola quebrou a perna, soldado, foi para o hospital, leu A Vida de Jesus, se converteu. Às vezes a pessoa se converte num encontro, aqui na Canção Nova, quanta gente se converte aqui. Ou uma pessoa se converte na hora de um sofrimento. Então, Deus dá um ano, 2 anos, 3 anos, certo? Mas a gente não pode abusar da misericórdia de Deus, né? Hoje eu li uma frase do cardeal Sara na internet, muito interessante. Ele fala assim: não enganem as pessoas dizendo que Deus é misericordioso e perdoa tudo. Deus é misericordioso sim, mas Ele tem misericórdia quando a pessoa se converte. Para ter a misericórdia de Deus é preciso da conversão, fala o cardeal Sara. Muito bem, a pergunta, ainda tem mais uma pergunta aqui. E se Deus é bom e misericordioso, por que existe um pecado que Ele não perdoa? Bom, aí está falando do pecado contra o Espírito Santo. Não é que Deus não perdoa. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado como outro qualquer, roubar, matar, prostituir, abortar, não. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o endurecimento do coração. Não importa qual é o pecado. Se a pessoa está em pecado, Deus dá chance, Deus oferece sua misericórdia, a pessoa não quer mudar de vida, a pessoa endureceu o coração. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente, é que a pessoa se fechou para a misericórdia de Deus. Aí não pode ser perdoada. Entendeu? Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Helena de Lima, gostaria de saber se posso fazer indulgência plenária para uma pessoa viva que está num casamento sem união. Helena, não pode. A indulgência plenária, fala o Manual das Indulgências do Papa Paulo VI, o manual diz assim, que a indulgência plenária pode ser oferecida para a alma de alguém que já morreu ou para a sua própria alma, mas não para a alma de uma outra pessoa viva, certo? Odimeia Manhães, gostaria de entender quando leio esta frase: ninguém explica Deus, a explicação não está mediante a minha fé. Odimeia, em parte sim, em parte, veja, Deus revelou um pouco daquilo que Ele é, mas a gente não consegue compreender. A Santíssima Trindade, né? Deus é um único Deus, uma natureza, uma essência, mas 3 pessoas. Quem é que vai entender isso? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses. Né? O catecismo usa essa expressão, 3 infinitos. Né? A nossa cabeça não consegue compreender. É isso que algumas pessoas dizem, que ninguém explica Deus, ninguém vai conseguir explicar Deus 100%, não consegue mesmo. Santo Agostinho quebrou a cabeça tentando decifrar o mistério da Santíssima Trindade e uma hora ele parou. Ele parou e ele disse: Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Agora, a gente sabe pela fé muitos atributos de Deus. Por exemplo, Deus é um Espírito perfeitíssimo. Né? Espírito perfeitíssimo. Não tem sombra de erro em Deus. Eterno. Eterno quer dizer sempre existiu. Não teve princípio e não tem fim. Ele não é uma criatura. A criatura começou a existir. Deus não. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Então, Espírito perfeitíssimo, eterno. Né? Onipotente, pode tudo. Não há o que Deus não possa. Onisciente, sabe tudo. Não há o que Deus não saiba. Todo o passado nosso, todo o futuro, Deus sabe. Para Ele tudo é presente. Dizia o Karl Rahner, né, um teólogo: Deus é um instante que não passa. Onisciente, onipresente, está presente em tudo, sabe tudo, é o que revela lá o Salmo 138. Né? Se eu descer lá nos abismos, o Senhor já está lá. Se eu subir até o céu, o Senhor já está lá.
Então, veja, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é sabedoria. Então, pela fé, a gente sabe muita coisa de Deus. Eu acabei de mostrar esse livrinho aqui, não é? Quem é Deus? Onde eu coloco sobre isso também o livro Os Dogmas da Fé. Agora, entender Deus 100%, nós não vamos entender. Santo Agostinho chega a dizer assim, se você entendesse Deus 100%, pode ter certeza que você entendeu um Deus errado. Porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa cabeça. Mas não deve ficar nervoso por causa disso, não. Deve dar graças a Deus. Deus é tão grande que eu não consigo compreender esse Deus. Ótimo, isso prova que Deus é Deus. Se Deus fosse o Deus dos pagãos, o Deus que eu faço uma imagem dele e tal e coisa, não seria, né, o Deus verdadeiro. Agora, a pergunta do Lucas, bom, já foi aqui essas perguntas, né? Lucas Evans, gostaria de saber quais livros explicam a doutrina católica a respeito da Bíblia em seu todo. Há o Catecismo, Bíblias de Estudo, o livro Comentário Bíblico, há algum livro oficial do Vaticano explicando livro a livro da Bíblia? Eu não conheço. Não conheço. A igreja deixa para os teólogos colocarem isso. Eu já expliquei, né, que essa coleção Comentário Bíblico da Loyola é o que eu acho que tem de melhor no Brasil. São 3 volumes que explica toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Eu uso também um manual muito bom da Espanha, da Universidade de Navarra, do Opus Dei, que se chama Comentário Bíblico. 1.500 páginas, né, em espanhol, e eu uso muito isso. Por exemplo, no curso bíblico que eu gravei, né, eu vou até mostrar também, eu gravei um curso bíblico de 100 horas, né, que eu me baseei nesse, né, comentário, está aqui, ó, comentário, esse volume aqui de 1.500 páginas, esse aqui é lá da Universidade de Navarra. E tem também o comentário bíblico, que eu já falei, que é da editora Loyola, são 3 volumes, né? Eu penso que é o que há de melhor, pelo menos que eu conheço. Claro, tem outras coisas, né? Eu estou falando só o que eu conheço. Aqui está o comentário bíblico, 3 volumes, né? Que é da editora Loyola. E eu gravei este curso bíblico. Você tem uma caixinha aqui, nessa caixinha aqui tem 10 CDs. Para você ouvir 100 horas explicando a Bíblia. E eu explico do Gênesis até o Apocalipse, assim, detalhadamente, usando essas referências que eu coloquei. É o que eu conheço, que eu posso dizer. Agora, claro, né, a chamada Biblioteca dos Autores Cristãos, lá na Espanha, né, Biblioteca de Autores Cristianos, né, é uma coisa fantástica, mas é em espanhol, nós não temos aqui à disposição no Brasil. Bom, Josefa Costa, quando meu esposo faleceu, eu pedi a Deus para sonhar com ele. Ele me apareceu em sonho tão tranquilo que não mais quis sonhar com ele. É pecado pedir para sonhar com os mortos? Ô Josefa, a gente não deve fazer isso não, porque a igreja proíbe de a gente fazer invocação dos mortos. E que é invocação? A invocação é você chamar os mortos aqui para aparecer para a gente e para trazer mensagens do além. Isso a igreja não quer que faça. Então, como pode haver um pouco de confusão nisso também no sonho, é melhor não, deixa por conta de Deus. Se Deus achar que deve aparecer para mim, apareça. Se Deus não achar, não apareça. Quando a minha esposa morreu, ela apareceu para mim em sonho. Apareceu. Eu tive um sonho com ela, né? Ela até me disse uma coisa interessante. Ela falou, estou sabendo que você está famoso, viu? E deu risada. Eu digo, mas peraí, onde é que você tirou isso? Não, até logo, agora eu tenho que ir embora, né? Estava vestida de branco, se despediu, foi embora. Não continuou a conversa comigo, não. Mas isso é sonho, né? Vai saber, né? Bom, tudo bem. Eu acho que a gente não deve pedir, não, sabe? Deixa por conta de Deus. Cristiane Fernandes, qual o significado de floresça onde Deus te plantou? Olha, é aquilo que São Paulo falou.
Fique onde você está quando você se converteu. Se você é um professor universitário e se converteu, continue ali. Pregue o evangelho ali. Seja sal da terra, luz do mundo ali. Se você é um empresário, seja sal e luz do mundo ali. Se você é um estudante, seja sal e luz do mundo. Não precisa mudar de profissão, a menos que, por questão de vocação, você seja chamado a uma outra atividade. Tudo bem. Mas, em princípio, né, não tem que mudar de profissão porque se converteu, porque quer servir a Deus. Não. Eu me converti, não sei nem se eu me converti, porque eu já nasci numa família católica, eu nunca mudei de profissão. Fui professor universitário 40 anos, sempre trabalhei na igreja, continuo trabalhando, não mudei a minha vida. Deixei Deus ir me levando para onde Ele quis levar. Certo? Doris Marques, como montar um itinerário de catequese na paróquia? Doris, o catecismo é para montar um itinerário de catequese. Então o catecismo ele tem 4 partes. Primeira parte é o credo, os 12 artigos do credo, que é a teologia dogmática. É aquilo que nós cremos, é o lex credendi. Segundo, os sacramentos, né? Que é o que nós celebramos, é chamado lex celebrandis. Então dá o sacramento. Terceiro, a moral católica, principalmente baseada nos 10 mandamentos. É o lex vivendi, como é que a gente vive. E depois a oração, ensinar as orações. A oração do terço, a oração, né? As orações, né? Aos anjos, aos santos, né? Chamado lex orandi. Então, esses 4 pontos são fundamentais. Credo, sacramentos, moral católica, mandamentos e a oração. Veja, o catecismo, ele tem essa sequência. E o catecismo é uma coisa muito boa. Depois de cada sessão, ele tem um resumo. Você pode aproveitar os resumos do catecismo e você monta um itinerário muito bom. Não precisa pegar todo o texto, pega só os resumos. Chama-se resumindo. Resumindo. Aquele resumindo ajuda você a montar um bom itinerário. Certo? Alexandre Alves. É válida a missa celebrada por um sacerdote que não está mais respeitando o celibato e já não vive mais uma vida como deveria ser de um sacerdote? Alexandre, a gente sabe que o sacramento é Cristo que celebra através do sacerdote. Se ele é sacerdote de verdade, ordenado por um bispo, a missa dele é válida. Agora, se ele não está vivendo o celibato como ele deve viver, ele vai prestar contas a Deus. Mas a missa dele é válida, ok? Você pode até, não quero mais ter missa com ele, você pode até escolher, mas a missa é válida. Se ele celebrar direitinho, fizer o rito direitinho e for sacerdote de verdade, tá? Luiz Aparecido dos Santos, gostaria de saber se um catequista pode fazer a reflexão durante a celebração da palavra, ou somente um ministro da Eucaristia pode realizar a reflexão na ausência do sacerdote. Qual o documento que permite ou não essa ação? O Luiz Aparecido, o documento da igreja que fala da liturgia, da paraliturgia, né, da celebração da palavra, não fala quem é que pode, quem é que não pode fazer a reflexão. Então, o que se presume? Presume que quem é que o pároco autoriza, certo? Evidentemente, para fazer uma pregação, mesmo numa liturgia da palavra, tem que ser alguém que tenha bom preparo, né? Você está falando que um catequista, se for um catequista preparado, que o pároco confie, o pároco pode autorizar. Ou então um ministro da Eucaristia, se o pároco... Eu penso que aí a responsabilidade da paróquia, da liturgia na paróquia, na matriz e nas capelas, a responsabilidade é do pároco. Então ele tem que autorizar quem pode, quem não pode, para que a pregação seja boa. Graciene Jales, qual a sua opinião sobre as mudanças que os bispos propuseram na tradição da nossa igreja para que os indígenas possam ser evangelizados, levando em conta a época dos apóstolos? Olha, o Graciene, eu espero agora o documento do Papa Francisco, porque de tudo isso que já foi feito até agora, o que vai valer mesmo é a exortação apostólica que o Papa disse que vai soltar até o final do ano. Então é o seguinte, espera mais um pouquinho, a gente vai poder ler isso com calma,
e ver o que... Eu já estou vendo que o Papa está tomando algumas providências interessantes. Eu já falei aqui que o tal do rito amazônico que apareceu lá no documento dos bispos para o Papa pediu para o cardeal Sara analisar. Coisa muito boa. Eu vi isso na internet, espero que seja verdade. Daí vamos ver depois o documento do Papa. Paulo Henrique da Silva tem algumas dúvidas, professor. Como um mudo pode se confessar? Paulo, o mudo pode se confessar? Não sei, se houver um padre que sabe a linguagem Libras, né? Talvez seja um caminho. Ou então, o mudo pode escrever. Entende? Às vezes, o mudo é surdo também. Às vezes, não é surdo. Então, não sei. O meio que o surdo conseguir se expressar, ele pode se confessar. Mesmo que possa ser necessário um intérprete. Desde que o intérprete vai prometer para o pároco, para o padre, que ele vai guardar o sigilo da confissão. Posso oferecer a indulgência de finados até o dia 8 para um falecido diferente? Pode, um dia para cada falecido. Você pode oferecer para 8 falecidos diferentes se você for 8 dias no cemitério e cumprir as 3 exigências, né? A confissão, que você já deve ter feito, a oração pelo Papa, né? Credo, Pai Nosso, Maria, Glória, e a Eucaristia, comunhão e a ida ao cemitério. Muito bem. É obrigatório ir os 8 dias no cemitério? Sim, para cumprir a 4ª condição é obrigatório ir 8 dias, porque um dia para cada alma. Ok? Entendeu? Eu acho que deu para entender, né? Então você confessou. Se você comunga a cada dia, reza pelo Papa, o que eu já falei, e vai ao cemitério e reza cada dia pela alma de uma dessas pessoas, você pode oferecer indulgência para 8 pessoas. É verdade que o cardeal Sara é quem estudará o rito amazônico proposto no documento final? Eu vi isso na internet também, Paulo. Eu espero que seja verdade, Paulo. Tá? Espero. Elisângela Almeida, professor, o que são os acólitos e quais as suas funções na igreja? Elisângela, o acólito é aquele que ele é investido pelo bispo na função de acólito e que ele ajuda na liturgia. Na missa, por exemplo, ele ajuda, ele orienta na hora a pessoa que vai fazer a leitura, ele ajuda, por exemplo, se o padre vai usar, por exemplo, o incenso, vai incensar o altar, então ele orienta. Enfim, é um auxiliar ali da liturgia, diferente do coroinha. O coroinha ele não é investido. E o coroinha normalmente é criança, é pequeno, né, que fica ali fazendo uma função bem mais simples do que o acólito, tá? Zélia Fernandes, que é necessário para alcançarmos milagres? Ô Zélia, a fé, o pedido. E aí entra também o que Deus acha que é melhor para nós. Às vezes, diante de um pedido, Deus diz sim e atende, ou então não, ou então espere. Deus sabe o que é melhor. É muito difícil saber como conseguir o milagre. Da nossa parte, o que nós temos que pedir? Pedir, pedir e pedir, sem nunca desistir, com humildade e com confiança, com fé. É o que a gente pode dizer. O resto fica por conta de Deus. Érica Ribeiro, o inimigo de Deus nos ouve pelos pensamentos ou ele se baseia nas nossas atitudes? Érica, pelas nossas atitudes. O demônio não é onisciente, ele não sabe os nossos pensamentos como Deus. Okay? Agora, ele é esperto, ele olha para a gente, vê o nosso comportamento, entendeu? Sabe as nossas fraquezas, por inferência, né? Por dedução. E aí ele tenta entrar exatamente naquilo onde nós somos fracos. Por isso é importante a gente, né, ter uma natureza boa, porque assim como a graça pressupõe a natureza, a desgraça também atua na natureza. Vitor Maria Freitas de Pádua. Antes de Jesus Cristo, nosso Senhor, como uma criança, por exemplo, nascida no meio dos assírios, poderia ser salva? Ela nasceu no meio pagão, seus pais cultuam falsos deuses. Ela não poderia ser convertida para o judaísmo, por não ser de sangue judeu.
como ela poderia se tornar uma pessoa justa? Ô Vitor, isso que você pergunta, o Catecismo da Igreja responde no parágrafo 846. O parágrafo 846, eu vou resumir para você, ele diz assim, citando os padres da Igreja, né, ele fala assim, que não há salvação fora da Igreja. Mas ele explica o que quer dizer essa frase. Ele diz, não quer dizer que a pessoa que nasceu num ambiente pagão, como você fala, não possa se salvar. O Catecismo fala, pode. Desde que ela, sem culpa, veja bem, sem culpa, ela não conheceu Cristo, não conheceu a Igreja, não conheceu o Evangelho. Ela pode se salvar? Pode, se ela viver de acordo com os ditames da sua consciência. É o que está aqui no parágrafo 846, 847, 848. Vale a pena você ler aí. Mas aqui ele fala o seguinte, mas aquele que conheceu, eu vou ler aqui, olha, isso aqui é importante, tá? Ele fala assim, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, o Concílio Vaticano II ensina que esta Igreja, a Igreja Católica peregrina, é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a Igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, presta atenção agora, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não querem nela entrar ou nela perseverar. Isso é muito sério. O Catecismo aqui no parágrafo 846 diz que a pessoa que sabe que a Igreja Católica não é fundada por Deus através de Jesus Cristo, que é necessária para a salvação, a pessoa sabe, mas não quer entrar na igreja ou não quer perseverar nela, o Catecismo fala que a pessoa não pode se salvar. Diferente daquele que, sem culpa, não conheceu a igreja, não conheceu o catecismo, não conheceu nada, pode se salvar? O Catecismo fala, pode. Deus tem caminhos extraordinários que podem levar à salvação. Eu sugiro que leia aí o Catecismo para 846, 847, 848, para entender bem esta pergunta. Bom, aqui tem a pergunta da Simone Dias Pereira. A Simone pergunta o seguinte, peco por não ir visitar túmulo e participar da Santa Missa no dia de finados? O Simone, não peca, porque o dia de finados não é considerado dia santo de guarda, não é, ok? Mas claro que é bom ir à missa, rezar pelos mortos, né? E também você ir ao cemitério, rezar pela alma de alguém. Eu penso que se alguém pode fazer, acredita nisso, mas não vai à missa, eu penso que pode estar cometendo um pecado aí leve, pecado talvez venial, porque não é obrigatório, mas poxa, não é? O dia de rezar pelos mortos, a gente não vai nem na missa, podendo ir. Eu penso que caracteriza um pecado sim, embora não seja pecado mortal, porque não é dia de preceito. Sabe, tudo vai do amor, né? Bom, a última pergunta aqui que eu tenho do Facebook é da Marleice Braga de Souza. A Marleice pergunta o seguinte, eu sou mãe de um surdo, tenho essa dúvida também. Essa pergunta, Marleice, eu já respondi, né? Ela tem um filho que é surdo, é um filho, de certa forma, especial. O que eu acho, Marleice? Converse com o pároco. Olha, meu filho precisa de uma catequese especial, uma confissão especial, entende? É difícil responder a sua pergunta, porque é um caso especial. Então, um caso especial tem que ser tratado de maneira especial. Eu sugiro que você converse com o pároco e peça uma orientação a ele, como você fazer. Eu penso que essa orientação vai ser melhor do que algo que eu possa dizer aqui. Bom, já são quase 8 horas, já temos aí 1 hora de programa. Eu vou rapidamente responder mais algumas perguntas aqui do Facebook e vamos ficar por aqui hoje também. Juan Lucas, por que Jesus não orou para Judas como orou para Pedro, para que a fé dele não se perdesse?
Ô Juan, eu acho que Jesus orava por todos. Certamente por Pedro, ele orou com mais intensidade, né? Jesus orava por todos, orava por nós também. Lá na Santa Ceia ele falou: Pai, oro por todos aqueles, né, que vão me seguir. Certamente Jesus orou por... Agora, a oração de Jesus não tira a liberdade da pessoa. Eu acho que a graça tanto foi dada para Pedro quanto foi dada para Judas, só que Judas não aproveitou a graça e Pedro aproveitou. Lucinete Araújo, um casal que mora junto, mas não é casado na igreja, porque não pode comungar. O Lucinete, porque não está vivendo de acordo com a lei de Cristo da igreja. A lei de Cristo da igreja é essa: pessoas só podem viver casados se receber o sacramento do matrimônio na igreja. Se não, é o chamado concubinato, uma união sem o sacramento do matrimônio. Então, não está de acordo com a lei de Cristo, por isso não pode entrar em comunhão com o corpo de Cristo. É isso que o catecismo explica. Cláudio Marcelo tem um amigo no Face que é ateu, fica sempre fazendo piada com Jesus e debochando da igreja. Gostaria de dizer algumas coisas, mas não sei o que. Cláudio, primeiro, reze por ele. Segundo, não brigue com ele. Terceiro, peça para ele respeitar a sua fé. Ele pode não acreditar em Jesus, pode não acreditar na igreja, mas eu pediria a ele: olha, pela nossa amizade, você está dizendo que é seu amigo, pela nossa amizade, respeite para mim o que é sagrado em mim. E tente dar a ele um testemunho da sua vida cristã. E deixa ele com Deus. Ore por ele, deixa ele com Deus, não brigue com ele, só peça para ele te respeitar. Ok? Você pode até citar para ele aquela citação de São Paulo na Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. De Deus não se zomba. Lucinete Pereira, é pecado rezar deitada? Lucinete, eu acho que não é pecado, mas eu acho que é muito difícil, né? Rezar deitado dá sono, a cabeça não fixa bem em Deus e na oração, entende? Eu penso que só deve rezar deitado quem está doente, entende? Ou então se a pessoa está muito cansada demais, não tem condição, não sei, mas não é o normal, né? Roberto Silva, como faço para ter certeza que estou no caminho certo? Roberto, se você está seguindo a lei de Deus, né? Está seguindo os mandamentos da igreja, né? Leia aí o catecismo da igreja e você vai saber se você está no caminho de Deus ou não. A nossa consciência também fala se a gente está seguindo o caminho de Deus, né? Deus vai nos orientando, Deus vai nos guiando. Meus amigos, chegamos aqui ao final da nossa live de hoje. Olha, muito obrigado a vocês que me acompanharam pacientemente. Estou vendo aí 354 pessoas me seguindo. Que Deus os abençoe. Eu quero só dizer que esses nossos livros todos, e tem muito mais, né, que você pode se enriquecer com a nossa fé católica, porque os meus livros são todos livros de formação, né? Tem aí um site da nossa editora, loja.cleofas.com.br, ou então temos o telefone também, que é o 12 3152 6566. 3152 6566. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.